Destacava essa massa de ar seco que está tomando conta do nosso país. A gente vai agora aqui para esse outro espaço do nosso estúdio para te trazer em detalhes como é que fica a previsão também para o seu estado. Ainda não falamos sobre ele, vamos falar agora. A gente chega aqui para trazer um pouco da previsão para todo o país. A gente vai receber nos nossos estúdios mais uma vez Maria Clara Sasaki, meteorologista da Climatempo. Não vamos sair do seu pé essa semana, viu, Maria Clara? Bom dia. Bom dia, Carol. Muito bom dia também a todos que nos acompanham. Realmente, Carol, o destaque é o calorão, né? Não tem como a gente fugir do assunto essa semana, porque as temperaturas devem ficar mais elevadas, ainda mais elevadas do que estão hoje. Pois é, só se fala disso. Ô, Maria Clara, vamos inclusive aqui com o nosso mapa do Brasil, já pontuando algumas áreas que hoje tem previsão de chuva. São as exceções nesta quarta-feira. A gente consegue aqui visualizar a previsão para hoje? Vamos lá. Olha só. Rio Grande do Sul, né, Carol? Rio Grande do Sul, com relação à chuva, é o grande destaque e ainda tem alerta para transtornos, elevação do nível dos rios. A chuva não para, porque as frentes frias elas estão bloqueadas. A gente vê aqui pelo mapa, olha, a chuva até tenta avançar em direção ao interior do país, mas não consegue, para ali no interior do estado de São Paulo. E mesmo essas chuvas que acontecem entre o interior de São Paulo e na região aqui central, são pancadas muito pontuais, alguma instabilidadezinha no finalzinho da tarde, chuvas passageiras. O grosso da chuva mesmo está no Rio Grande do Sul, Carol. Essa chuva no Rio Grande do Sul ainda é provocada por uma frente fria, ela já se afastou. Qualquer influência nesse momento para que essas pancadas aconteçam? Então, a gente tinha uma frente fria ontem, ela já se afastou, mas ainda sobraram instabilidades associadas a este sistema. E tem outra frente fria tentando avançar aí no decorrer dos próximos dias. Isso fortalece o calor no interior do país e provoca mais chuva no Rio Grande do Sul. De quanto em quanto tempo há a formação de uma frente fria, Maria Clara? A gente consegue ter essa ideia? Em torno de uma semana. A gente tem a cada uma semana uma região de baixa pressão se forma e a gente tem as instabilidades associadas à formação de uma frente fria. Então, durante o período aí de 7 dias, a gente já tem uma nova frente fria se formando. O detalhe é, essa frente fria consegue avançar ou não consegue avançar? Nesse caso, não consegue, fica presa ali na região sul do Brasil, Carol. Ou seja, mais chuva prevista para a região sul. Hoje ainda chuva forte, inclusive na capital gaúcha, Porto Alegre? Porto Alegre tem possibilidade sim de chuva e tem até alerta para alagamentos, alerta do CEMADEM com relação ao solo encharcado e no nível dos rios. Então tem possibilidade para enchentes, alagamentos, região metropolitana de Porto Alegre e áreas da campanha gaúcha, metade sul do estado, áreas que fazem fronteira com o Uruguai. A gente fala muito do Rio Grande do Sul, foi um estado muito castigado pelos temporais nesse início de setembro, inclusive com vítimas, 49 mortos por conta dos estragos, da tragédia que esses temporais provocaram. Mas também aqui destaque, Maria Clara, para Santa Catarina e Paraná. Essa chuva que cai nos dois estados da região sul, nos outros dois estados da região sul, também é uma chuva forte? Também é uma chuva forte e é mais intensa do que a chuva que acontece no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul é aquela chuva que vem a qualquer hora, a qualquer momento. Não tem tantas trovoadas, não tem tanto risco de tempestades severas. Agora, Santa Catarina e Paraná têm temperaturas muito elevadas por causa da onda de calor. Então, essa umidade associada às temperaturas mais elevadas formam aquelas nuvens de tempestade mais densas e aí sim tem risco de granizo, de trovoadas e rajadas de vento de moderada intensidade. É uma chuva parecida com a que acontece nos meses de verão aqui no sudeste do Brasil. Aquela pancada de fim de tarde até para refrescar um pouco e por vezes cai forte, provoca estragos. Conhecemos bem, né, Maria Clara? Conhecemos bem. Agora, essa situação de bloqueio atmosférico que estamos acompanhando, essa forte massa de ar seco, quais são as particularidades dela, Maria Clara, principalmente quando a gente olha para as realidades regionais? O tempo, por exemplo, na região sudeste, quando a gente fala da secura, das altas temperaturas, o que o diferencia esse cenário de um cenário, por exemplo, na região centro-oeste ou do interior do nordeste? É basicamente o nível de umidade relativa do ar e as temperaturas, né? A região central ela é mais seca, então Goiás, Distrito Federal, a umidade relativa do ar fica bem abaixo do ideal. Tocantins também, oeste da Bahia, algumas áreas do interior de Minas Gerais e até mesmo algumas partes, nessas áreas onde não chove aqui no estado de Mato Grosso, são áreas onde a umidade relativa do ar fica mais baixa, bem mais baixa do que o ideal. O ideal aí é algo em torno de 60%, Carol, e a expectativa é que a umidade relativa do ar fique até mesmo abaixo de 15% nestes períodos aí de tempo mais seco.
abaixo de 12 já é considerado situação de emergência para o tempo seco. Já no interior do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, a gente tem um pouco mais de umidade. A frente fria consegue formar, olha só, Carol, um corredor aqui de umidade. Inclusive, é por isso que tem essa chance de chuva aqui nestas áreas da região central, Acre, Rondônia também e o interior do estado de São Paulo. É essa diferença porque a massa de ar seco ela está mais localizada no interiorzão do Brasil e não pegando aqui essa região, né, que vai desde o Acre até o oeste de Santa Catarina. Maria Clara, você falou de umidade. Há pouco conversávamos com a Bruna Macedo na capital paulista, com a Raquel Amorim no Rio de Janeiro. A Raquel, inclusive, trazia aquela imagem do Pão de Açúcar ali encoberto por nuvens. E até te perguntei, mas vai chover no Rio de Janeiro? Há pouco a gente trazia a previsão dizendo que não ia chover. A gente não tem, olha só, tem nebulosidade, mas não deve ter chuva. Mas houve uma melhora nos índices de umidade, por exemplo, da capital paulista? A gente falando bastante aqui do tempo seco. Hoje, uma madrugada não tão quente em relação à última madrugada. De fato, houve uma entrada de umidade? Houve uma entrada de umidade, sempre por volta ali das 2, 3 da tarde. Toda a faixa leste aqui do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, sente influência da brisa do mar. Então, é um pouco mais de umidade. Por vezes, essa umidade acaba ficando aqui na região metropolitana, então melhora um pouco a condição de qualidade do ar. E é o que está acontecendo agora também no Rio de Janeiro. Tem uma entrada de umidade vinda do oceano, que deixa aí essa nebulosidade, essa neblina, né? Uma nuvem, parece até nuvem de chuva, mas daqui a pouco deve dissipar conforme a temperatura vai subindo. O bom, Carol, dessa umidade agora cedo é que a temperatura não dispara. Então, a gente não tem valores tão extremos, demora um pouco mais para esquentar. A umidade controla, portanto, um pouco as altas temperaturas. Exatamente, Carol. A umidade controla a temperatura, não deixa a temperatura subir tanto, que é exatamente o oposto do que está acontecendo em Brasília. A gente vê imagens de Brasília, né, Carol? Temos até imagem ao vivo, talvez, Maria Clara? Sem nenhuma nebulosidade. Olha só, céu limpinho em Brasília. E aí é o perigo, Carol, porque não tem umidade na atmosfera. A gente vê que não tem formação de nuvens em Brasília e por isso a temperatura sobe muito rápido. Isso é um indicativo de que o ar está seco. Até aproveitar, Maria Clara, já que estamos com a imagem ao vivo de Brasília, será que temos de São Paulo também? Porque trouxemos logo no início aqui do CNN Novo Dia nuvens no céu da capital paulista, justamente por conta dessa entrada desse ar mais úmido. Mas olha só, a gente já vê que já se dissiparam, né, Maria Clara? Já se dissiparam, exatamente. A temperatura vai subindo, a tendência é subir rápido. Hoje a máxima prevista aqui na cidade de São Paulo fica entre 32 e 33 graus. Justamente porque não devemos ter uma umidade tão significativa à tarde, podendo até ficar abaixo dos 30%, que é um valor considerado crítico para o tempo seco. Já é considerado crítico, né? Quanto mais baixo, pior. Imagens ao vivo da zona sul da cidade de São Paulo para você. A gente volta aqui para o nosso mapa já de olho nos termômetros. Vamos às máximas, Maria Clara. Onde hoje tem chance de recorde do calor do ano? Olha, alguma capital aqui em destaque? Por enquanto ainda não, a gente ainda temos 40 graus, aqui a gente vê que é um valor bastante significativo, mas já registramos essas temperaturas este ano aqui no estado de Mato Grosso, no estado também do Tocantins. Então, para hoje ainda não tem possibilidade de recordes do ano, mas mesmo assim, 40 graus, mesmo não sendo recorde, é uma temperatura bastante elevada. Agora, olha só a máxima em São Paulo, 33 graus, a máxima prevista para hoje. Sabe quanto que é a média do mês de setembro na cidade de São Paulo, Carol? 26 graus. Nossa, muito quase 10 graus acima do que é normal para um mês de setembro. Então, 33 é bastante quente, né? Bem acima do normal. E isso a gente também pode observar nas outras capitais, as temperaturas acima do normal para essa época do ano. Exatamente, bem acima do normal para esta época do ano, principalmente aqui, ó, áreas do centro-oeste e também do sudeste. Belo Horizonte, exceção do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro está bem próximo ali da média, um pouquinho mais baixo do que isso, não é tão mais alto, mas tem um pouquinho de umidade, aquela umidade que a gente viu, por isso a temperatura chega só até 35 graus. E são esperadas, Maria Clara, essas altas temperaturas em reta final de inverno. Até aí, isso é normal. A questão é o quão alto esse nível está agora. Está muito acima do normal, né? A gente viu São Paulo, né, capital paulista, durante os meses de inverno, todos os meses de inverno, nós tivemos temperaturas acima do normal. E a temperatura segue aí 3 graus acima da média para toda a estação do inverno, né? Os 3 meses de inverno nós tivemos temperaturas acima da média. Isso aconteceu em praticamente todo o Brasil aí durante os meses de inverno e deve continuar, esse cenário deve se repetir ao longo também da primavera. Temperaturas também acima do normal. Temperaturas também acima do normal na maior parte do Brasil. E já pode até olhar ainda mais para frente, a gente pode já falar do verão, ou seja, temperaturas sempre em elevação e com a previsão de chuva abaixo do previsto?
Olha, abaixo do normal para o mês? Abaixo do que seria normal, né, para essa época do ano, né, Carol? A primavera é a estação onde a gente tem as maiores temperaturas. As ondas de calor mais intensas, elas acontecem durante a primavera, então os recordes de temperatura, eles também acontecem durante a primavera. Já no verão, a gente tem uma entrada de umidade um pouco maior, tem mais disponibilidade de umidade entre o sudeste, o centro-oeste, é a época de chuvas. Então, por isso a temperatura não sobe tanto, não fica tão elevada quanto nas ondas de calor da primavera. Maria Clara, aproveitar, ver como é que o dia está começando, as mínimas, na verdade, inclusive o termômetro já passaram com certeza dessas temperaturas, mas só aqui o registro para você que está nos acompanhando. Começamos o dia com 17 graus em São Paulo, 18 no Rio de Janeiro, 26 já calor, né, em Cuiabá. Temos também o que esperar para os próximos dias, no caso da capital paulista. Olha só, temperatura bastante elevada. Fim de semana chama muita atenção porque é o ápice dessa onda de calor. É quando nós devemos registrar as maiores temperaturas, não só na capital, todas as áreas que estão em alerta aí para calorão. E isso vale não só para São Paulo, mas também para outras cidades da região sudeste, do centro-oeste, do interior do nordeste. Exatamente, principalmente sudeste, centro-oeste e até áreas aí do interior, mas pegando do interior do nordeste, né? Mas pegando não capitais, né? Pegando o oeste da Bahia, sul do Piauí, sul do Maranhão, são áreas muito quentes e que devem registrar as maiores temperaturas do ano aí por volta do dia 25, 26, lá para o finalzinho de semana. E aí já é primavera, né, Carol? Pois é, temos o Rio de Janeiro também, Maria Clara, para a gente trazer um pouco desse panorama. Por que destacou o Rio de Janeiro? Justamente por conta dessa sensação de tempo abafado. Então, o que a gente vai acompanhar nos termômetros nos próximos dias... é uma elevação da temperatura para o fim de semana também. E vai ser diferente da sensação de quem estiver no Rio de Janeiro. O calor, exatamente, a sensação de calor vai ser ainda maior. De tempo mais abafado. Se no termômetro a gente marca ali perto dos 40, pode esperar uma sensação térmica perto dos 50 graus, porque tem a ver com a umidade. No Rio de Janeiro tem mais umidade, né? Então, umidade da atmosfera, isso falando de capital fluminense, né? Agora, região de Resende, aí a situação é diferente. A temperatura e a sensação térmica são muito próximas porque o ar é mais seco na região de Resende. Então, isso depende muito da posição geográfica da cidade. Maria Clara Sasaki, ela é meteorologista da Climatempo, vai ficar com a gente nos próximos dias, provavelmente, viu, Maria Clara? Já faço aqui o convite ao vivo. Vamos falando aqui da onda de calor até o final da semana, até atingir o ápice. Para você